Olá, meu nome é Thiago Nascimento, eu sou advogado e hoje eu quero conversar com vocês sobre os meios alternativos que as pessoas usam para fugir do inventário. Como assim meios alternativos de fugir do inventário e por que isso? Olha, em vídeos anteriores eu já disse para vocês que o inventário é um procedimento que não é muito satisfatório em questões financeiras e também ele vem no momento de luto da família, no momento que a família não está preparada, principalmente emocional e financeiro para aquilo. E nesse vídeo eu expliquei todas as armadilhas do inventário. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre o inventário e suas armadilhas, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu coloquei o link dele lá, tá? Então vamos lá, para eu não me estender muito nesse vídeo. Como o inventário é algo que não é muito positivo, seja em questões financeiras, seja em questões emocionais para uma família, muitas famílias já tendo conhecimento disso, às vezes por ter a vivência do inventário, às vezes por saberem de histórias de pessoas conhecidas sobre o quanto é nefasto o inventário, as pessoas então buscam tentar remediar esse problema através de meios alternativos. E quais são os meios mais comuns que as pessoas procuram para evitar o inventário? E muitas vezes, infelizmente, as pessoas buscam esses meios tão enganadas quanto o inventário. O primeiro deles, que muitas pessoas também não conhecem, que não resolve o problema, é o testamento. Por que, que o testamento não resolve? Olha, primeiramente, o que, que é o testamento? Testamento é um ato de última vontade, ou seja, eu tenho patrimônio. No momento em que eu não estiver mais aqui, deixo o patrimônio para os meus herdeiros. Então eu vou fazer uma declaração onde eu vou dizer assim, o patrimônio que eu tenho vai ficar com fulano, com ciclano, enfim. Eu vou fazer uma distribuição em vida do jeito que eu quero, respeitando os direitos de cada herdeiro nesse meu testamento. Testamento, então, é simplesmente isso. Então vamos lá. O que, que é o problema do testamento? O testamento não evita o inventário. Sabe o que, que é pior ainda? Além de não evitar o inventário, o testamento te obriga a ir parar lá no judiciário. Eu trabalhei 10 anos só com o contencioso, ou seja, só trabalhando diretamente com o Poder Judiciário. Eu digo para vocês com a maior tranquilidade do mundo: o judiciário hoje, pessoal, não funciona. Há 4 anos atrás, quando eu ainda trabalhava com isso, já não funcionava direito. Hoje, então, eu nem sei como é que está. Deve estar um pouquinho pior. Não sei se você que está me assistindo agora tem algum processo judicial, mas se você não tiver, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisou de alguma coisa na justiça ou tem uma ação judicial e você deve saber as reclamações dessa pessoa, se o judiciário não anda, o judiciário não resolve o problema dessa pessoa. Infelizmente é algo que vai perdurar e eu não vejo assim, num curto prazo que isso vai melhorar. Infelizmente não. Então, o testamento, além de não evitar o inventário, vai te levar para dentro da justiça. Você vai parar dentro do Poder Judiciário. Porque a lei obriga a pessoa que deixou o testamento, os seus herdeiros, a confirmarem aquele ato de última vontade. Então você tem que ir no Poder Judiciário e dizer para o juiz assim: juiz, a pessoa tal deixou o patrimônio, ela não está mais aqui, mas ela deixou o testamento, a gente precisa confirmar esse testamento. E o juízo vai confirmar esse testamento para depois os herdeiros receberem o que é de cada um. E esse recebimento, infelizmente, vai ser através do inventário, pessoal. Ou seja, testamento, além de ser algo extremamente arcaico, não resolve o problema da sucessão. Vocês querem um exemplo claríssimo disso? Todo mundo aqui deve conhecer Chico Anísio. Chico Anísio, um dos grandes humoristas brasileiros, faleceu já tem um bom tempo, deixou testamento e moral da história. Os herdeiros dele brigam até hoje na justiça para receber herança. E por que dessa briga? Porque nesse testamento ele deixou um herdeiro de fora e esse herdeiro agora está contestando esse testamento. Ou seja, é uma briga que perdura há quase uma década e não se resolve. Enquanto isso, os bens do espólio estão se deteriorando, a dívida do espólio aumentando e o patrimônio diminuindo cada vez mais. Olha a loucura que é isso. Se o Chico Anísio soubesse de meios alternativos eficazes, com certeza os familiares, as pessoas que ele ama e deixou aqui, não estariam passando por esse problema. Um exemplo mais recente: Gugu Liberato deixou um testamento e o que aconteceu? Foi parar no judiciário. Quando é que vai acabar essa briga? Só Deus sabe. Então, pessoal, testamento não resolve o problema sucessório. Agora, vou contar para vocês o método mais comum que a esmagadora maioria das pessoas se utiliza, que é o sistema da doação. O que é a doação? O patrimônio que você tem hoje,
você transfere para os seus filhos. Ou seja, fazendo isso, quando você não estiver mais aqui, não vai ser mais necessário fazer ou inventar. Mas sabe qual que é o problema da doação? Pensa só comigo. Quando você dispõe do seu patrimônio em detrimento de um filho, você perde totalmente o poder de disposição e controle que você tem sobre aquele bem. Ou seja, se você tinha uma casa e doou para o seu filho, se futuramente você quiser vender essa casa e seu filho falar assim, ô, não vai vender não, porque por um motivo qualquer, você não vai poder vender. Olha só que coisa esquisita que é isso. Você tem um patrimônio, doou para um filho, precisa fazer algo com ele, não pode porque o filho não concorda. Agora vamos pensar numa hipótese um pouco mais drástica. Pensa só, você doou seu patrimônio para um filho ou uma filha que já era casado. Posteriormente, esse filho ou filha veio se divorciar. Independentemente de como tenha se dado essa doação, se foi para o casal ou se foi só para o filho, não importa, tá? É claro que cada tipo de doação vai ter uma repercussão jurídica diferente. Mas olha só essa situação que eu já vivenciei. Os pais doaram o patrimônio para um dos filhos e esse filho posteriormente veio se divorciar. Como foi uma briga judicial muito grande, o que aconteceu? A ex-esposa fez um arrolamento de bens e tudo que o casal tinha foi parar dentro de um processo, de uma briga, de um divórcio. Ou seja, até o patrimônio dos pais que havia sido doado, que a ex-esposa não tinha nada a ver com aquilo, foi parar dentro daquela briga. Vocês acham que levou quanto tempo para resolver isso aí? Pois é, eu acho que eu não preciso falar para vocês, né? Então, a doação não resolve o problema. Tem essas questões pessoais da doação, que podem surgir numa família, como também não podem. Qual que é o outro ponto negativo da doação? Ela é tão cara quanto o inventário, porque a alíquota da doação é a mesma do inventário, do processo de inventário. Ou seja, que em questões financeiras também não tem sentido nenhum. Agora pensa só comigo aqui, a gente tocando novamente em questões financeiras. Você que tem patrimônio, você paga o imposto a vida toda, certo? Tudo que você conquistou do seu patrimônio, você paga o imposto em cima disso. Agora pensa só, você comprou uma casa. Você já pagou o valor daquele bem que a gente sabe que é muito caro. E quando você vai comprar aquele imóvel, você paga outros tributos além do valor dele. Olha só, você já pagou o imposto de renda da sua renda que você conseguiu para comprar essa casa. Você, para comprar esse imóvel, vai ter que pagar o ITBI, que é um imposto municipal. Depois disso, você vai ter que pagar o cartório para fazer escritura de compra e venda desse imóvel. E depois você vai ter que pagar o cartório de registro de imóveis para registrar esse imóvel no seu nome. Olha o quanto de tributo que você já pagou para ter um bem imóvel. Aí pensa, quando você quer deixar os seus filhos tranquilos, para eles não terem que passar futuramente por processo de inventário, você ainda vai ter que pagar mais um imposto caríssimo para transmitir o que já é de direito dos seus filhos, pois eles são herdeiros seus. Não tem lógica nenhuma disso. Então é por isso que eu digo, os meios alternativos que a maioria das pessoas busca não resolvem o problema da sucessão dentro de uma família. E olha que aqui eu estou dizendo só questões de valor, questões de dinheiro, de economia. Não resolve. Sem mencionar o quanto de briga que a questão da doação do testamento pode deixar futuramente no caso de um inventário. Tá? Bom, é isso, pessoal. Esses são os pontos negativos do testamento, da doação, que são meios arcaicos que não devem mais ser utilizados pelas famílias, porque nós temos meios mais eficazes para isso. Nos próximos vídeos eu quero estar abordando esses meios de solução de transmissão de patrimônio dentro de uma família, sem a família ter que passar pelo doloroso, complicado, caríssimo processo de inventário, sem ter que buscar meios alternativos que também não têm eficácia nenhuma, como a doação e o testamento. É isso, não vou me prolongar aqui, espero ter sido claro. Dúvidas é só responder aí nos comentários ou mandar e-mail direto para mim, entrar em contato com as redes sociais. Enfim, espero ter sido claro com vocês. Valeu, pessoal, até o próximo.